Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Um dos factos mais intrigantes da geopolítica internacional nas últimas décadas, mas que, acho eu, nunca foi adequadamente discutido nem debatido, é porque é que o Brasil, unanimemente considerado um país com um gigantesco potencial, com recursos quase ilimitados em áreas estratégicas, desde o petróleo aos metais preciosos, passando pela agropecuária e turismo, não é, de facto, e desde há muito tempo, uma potência económica a nível global. Porque todos concordamos que podia ser uma potência económica a nível global, sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil é o eterno país em desenvolvimento, a futura potência, o fenómeno que está para acontecer, mas nunca se concretiza. Embora com indicadores económico-financeiros muito aceitáveis, sendo a nona maior economia mundial, no entanto, está no lugar 87 do PIB per capita, o que revela uma profunda disparidade entre rendimentos e, logo, uma enorme desigualdade social. Assim muitos, há muito tempo, se perguntam: o que se passa com o Brasil? Antes de iniciar esta abordagem, quero lembrar-vos que a história do Brasil recente não foi nada fácil. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram muitas as mutações políticas, desde o Estado Novo de Getúlio Vargas até uma longa ditadura militar, com a chegada finalmente da democracia apenas em 1985. Mas mesmo nesse período da nova República, o percurso não foi sereno, com muita instabilidade, duas destituições presidenciais, impeachments, e mandatos polémicos e controversos em termos de polarização da sociedade civil. Também em termos territoriais, culturais e sociais, o Brasil é um enorme desafio. É um país de dimensão continental, com diferenças em termos de recursos, possibilidades e oportunidades a um nível gigantesco. Com um litoral muito desenvolvido, continua a ter um interior muito empobrecido, com desigualdades sociais profundas. No Brasil estão as maiores fortunas da América Latina e mesmo algumas do mundo, mas também existem os sem terra, os boia fria, as maiores favelas do mundo e tem uma taxa de pobreza alarmante. É um país que tem a floresta mais frondosa do mundo, a Amazónia, mas também tem regiões muito áridas, como o Sertão, zonas tropicais ao norte e zonas temperadas ao sul. Tem populações de origem africana e outras de origem do norte da Europa. E devido às várias vagas de imigração, há todas as culturas, todas as mentalidades, todas as sociedades. Devido à sua dimensão e variedade, o Brasil tem em si o mundo todo, para o bem e para o mal. Esta dimensão e variedade não só geram muitas das causas do atual estado do Brasil, como são dela consequências. Os grandes problemas que o Brasil enfrenta e tem vindo a enfrentar nos últimos anos, mesmo nas últimas décadas, são precisamente as dramáticas desigualdades sociais, a corrupção, a não existência de infraestruturas de base para o desenvolvimento, especialmente o sistema viário e ferroviário, fundamentais para a circulação e comércio de mercadorias, a educação e um fator determinante, a altíssima taxa de criminalidade. Já foram tentadas várias hipóteses, desde quase a extrema-direita à quase extrema-esquerda, mas todas falharam. O plano real de Fernando Henrique Cardoso pareceu funcionar, mas provocou impactos negativos enormes na inflação e na dívida externa. Os planos de esquerda, que incidiram mais sobre a ajuda aos mais necessitados e desfavorecidos, estrangulou a classe média com uma carga fiscal enorme e com uma discriminação positiva em que aqueles que não trabalhavam, logo não produziam, recebiam quase o mesmo dos que trabalhavam, logo contribuía, criando um clima de injustiça social, de tensão e, em alguns casos, mesmo de violência e de desacatos na ordem pública.
Os planos de direita invertem a situação, aliviando a carga fiscal sobre a classe média, mas reduzindo em muito o auxílio aos mais necessitados, exatamente com os mesmos resultados em termos de protestos, manifestações e insegurança. E estes permanentes desequilíbrios acabam por ser a origem, o ponto de partida de todos os outros problemas. Sociedades desiguais e instáveis são propensas ao individualismo, ao egoísmo, à criação de um sentido de autopreservação. Afinal, quando o amanhã é incerto, todos se tentam preparar para o pior. Por isso a corrupção, por isso o crime, por isso a violência, a desigualdade, a não distribuição de riqueza, a exploração, a falta de investimento e de dinamização da economia. Só há investimento em mercados estáveis e só com investimento se atinge o sucesso e a prosperidade. O liberalismo baseia-se na máxima em que a iniciativa privada é a base do desenvolvimento coletivo, desde que os proveitos gerados por esse mesmo desenvolvimento sejam, pelo menos em parte, restituídos à comunidade. Se isso não acontecer, ou no oposto, a iniciativa privada estiver fortemente restringida, então dão-se as desigualdades e as injustiças. Ora, o Brasil tem evoluído entre incentivos à iniciativa privada que não retribuem os proveitos à sociedade e restrições draconianas à iniciativa privada para sustentar políticas sociais. Há que equilibrar estes dois aspectos. E este ambiente de insegurança, de injustiça, de permanente tensão é o gerador e o potenciador de fenómenos como a corrupção, o crime, a violência e a opressão. Não há corrupção onde há justiça social. Não há crime onde há prosperidade. Não há violência onde há equilíbrio social. Não há opressão onde há justiça. Querem resolver um problema? Então não combatam as consequências, mas sim as suas causas e origens. É um dogma da geopolítica global. Mas como se faz isso num país de dimensão continental e tão diverso em termos de recursos, de mentalidades, de culturas e de políticas? Pode, por certo, haver muitas opiniões e visões, mas a minha foca-se numa maior descentralização e numa mais equitativa distribuição da Receita Federal. O Brasil herdou do regime militar e mesmo do Estado Novo um forte centralismo em que Brasília decide uma boa parte das políticas estruturais de todo o país. Da saúde à educação, das infraestruturas à economia, quase tudo se decide na capital, longe de tudo e de todos. Ora, um país de dimensão continental não pode ser governado desse modo. As necessidades do Rio Grande do Norte estão muito longe de ser as mesmas do que a do Rio Grande do Sul. E as do Rio de Janeiro são quase díspares das necessidades do Pantanal. Os diferentes Estados têm que ter mais autonomia e independência para que, conhecendo as especificidades, necessidades, carências, mas também as potencialidades e oportunidades de cada um, possam sanar as carências e potenciar as vantagens, assim como desenvolver programas de apoio ao empreendedorismo, infraestruturas e sistemas que tornem cada um dos Estados tão diferentes entre si, unidades autónomas, rentáveis e prósperas. O Governo Federal terá que terá que se relegar para a função de regulador, um facilitador, um dinamizador, mas também um fiscalizador e unificador, de modo a que todo este esforço conjunto se implemente, mas numa lógica de independência e de autonomia. O Governo Federal tem também de ser um garante da estabilidade,
de apoio, um auxiliador no desenvolvimento de cada um dos Estados, não decidindo, mas ajudando a implementar as decisões das várias regiões, promovendo, por exemplo, as sinergias entre os Estados, o espírito de entreajuda, a criação de um equilíbrio entre os Estados mais prósperos e os Estados menos rentáveis, de modo a que uns ajudem os outros, sem, no entanto, criar injustiças ou discriminações positivas que são sempre causa de tensões políticas e sociais. Os Estados mais ricos ajudarem os Estados mais pobres não é a mesma coisa que os mais prósperos manterem e sustentarem os menos abastados. O Governo Federal também deve ter autonomia e capacidade de intervenção junto dos Estados, de modo a que, promovendo a autonomia, consiga manter a unidade e a coesão do Brasil como um todo. Porque há políticas e ações que devem ser sempre federais, tais como o combate à desertificação do interior, as infraestruturas interfederais, ou áreas como a defesa, política externa, a estabilidade cambial e os planos económicos estratégicos. Desta forma, cada Estado, unidades mais pequenas, logo mais facilmente geríveis, podem ter estratégias e táticas muito mais assertivas, focalizadas e eficazes em termos de saúde, educação, justiça e desenvolvimento de áreas económicas, só por exemplo. O que o Governo Federal tem que fazer é promover a colaboração, a entreajuda e sinergia entre os diversos Estados, de modo a que o todo seja muito melhor e maior que a simples soma das partes. Pode fazer isso, por exemplo, criando incentivos ao mercado interno, atraindo o investimento externo ou promovendo deslocalizações de áreas saturadas, como as grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, para áreas com fenómenos de subpopulação e sem investimento, recorrendo, por exemplo, a benefícios ou isenções fiscais. Desta forma, com uma política de descentralização, um reforço da natureza federal do Brasil, com a maior autonomia dos Estados e dentro desses Estados, mesmo dos municípios e regiões, porque alguns Estados são maiores que muitos países europeus, tudo isto, como é óbvio, devidamente potenciado, mediado, regulamentado e fiscalizado pelo Governo Federal, permitiria um maior equilíbrio e equidade entre os diferentes e distintos Estados, com uma mais eficaz aplicação das receitas fiscais, um mais rápido e sustentado desenvolvimento e, logo, uma maior uniformidade e estabilidade em todo o território brasileiro, em suma, entre o poder executivo e as populações. Claro que tudo isto acarretará muitas disputas, muitas negociações, muitas cedências de parte a parte, obrigará a compromissos e mesmo pactos de regime entre as diversas forças políticas e entre os Estados, de modo a que se consiga, de facto, implementar. Claro também que será um processo longo, moroso, com avanços e recuos, com vitórias e derrotas, não isentos de erros e desvios, mas que, acho eu, urge iniciar. Óbvio que todo este processo estratégico terá que ser inteligentemente dividido entre diferentes planos táticos em que terão origem os planos operacionais e, esses sim, com efeitos práticos juntos das comunidades, das empresas e dos cidadãos. Porque se não se começar, para além de todos os naturais medos e receios, então o Brasil não só não evoluirá, como entrará em recessão. Porque, como já várias vezes disse, na geopolítica não existe estagnação. Quando não se está a evoluir, está-se a regredir. O Brasil tem de se desunir para ficar mais unido. Tem que se descentralizar para ficar mais uno. Tem de dar mais relevância à individualidade para se transformar num todo mais forte
num coletivo mais forte. O Brasil, para ser um Brasil forte, uma potência e gerar riqueza numa base de justiça social, tem que ser menos brasileiro. Descentralizar para unir. Dividir para fortalecer. Individualizar para coletivizar. Eis o que eu acho ser o ponto de partida. O início do percurso de um Brasil forte, que se imponha nos mercados globais, que se afirme como uma potência regional ou mesmo mundial e que assuma, uma vez por todas, o estatuto que naturalmente lhe é devido, o estatuto de potência. Um Brasil menos brasileiro, mas um Brasil mais forte, justo, poderoso e uno. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.